Essa pandemia mexeu muito com a gente mesmo. Quem não tinha aplicativo de pedir comida, tratou de baixar um para o telefone e teve que aprender a usar. Aqueles que nunca tinham feito uma reunião online, perderam a vergonha e passaram a encarar uma câmera. E não foi só a gente, pessoa física, que se adaptou. As empresas também, seja por necessidade, para alcançar um número maior de clientes ou porque perceberam um novo tempo, entenderam as prioridades e passaram a olhar mais para o social, para a gente, para as pessoas, para quem está do nosso lado. E a tecnologia pode ser o caminho para tudo isso. O nosso painel vai discutir esse assunto e aqui comigo estão Aloysio Matos, da YouSend, René Silva, do Voz das Comunidades, Tânia Cosentino, da Microsoft, Fabrício Blois, do iFood, José Seripieri Júnior, da QSaúde, e infelizmente não está aqui com a gente, mas gravou uma entrevista, o Edu Lira, da ONG Gerando Falcões. Eu começo com quem proporciona essa ferramenta. Tânia, na sua visão, como a tecnologia foi essencial nessa pandemia? Bom, a tecnologia, como você mesmo disse, ela permeou está permeando todos os segmentos do mercado. Então, num primeiro momento, a gente olhou a tecnologia como um habilitador de empoderamento da linha de frente. Eu gosto muito de usar essa palavra de empoderamento e democratização, porque a gente viu uma massa de pessoas adotando tecnologia ou para a continuidade do negócio, e aí a ferramenta de videoconferências, ferramentas de produtividade e colaboração foram cruciais, porque nós vimos empresas de milhares, dezenas de milhares de funcionários operando totalmente remoto, e a Microsoft, com mais de 150 mil funcionários no mundo, é uma delas. E a gente empoderou a linha de frente da saúde, e a gente teve a habilitação da telemedicina, que permite uma revolução, se a gente conseguir evoluir a partir do que a gente já alcançou, ela permite uma evolução no acesso à saúde brasileira. A gente também levou a tecnologia para as escolas e permitiu a continuidade de estudo para milhões de alunos e criando experiências diferentes. Então, esse empoderamento da linha de frente no primeiro momento, continuidade do negócio, possibilidade de flexibilização da sua estrutura de TI, que é um custo para as empresas, e hoje com a tecnologia de nuvem, você pode, se você expandiu o seu negócio na pandemia, você vai expandir a sua tecnologia na mesma velocidade, então a tecnologia não vira um freio, mas se também você teve o seu negócio encolhido, a tua área de tecnologia não vira um peso. Então a gente permitiu um avanço, e a gente fala que avançamos 10 anos nos primeiros 10 meses da pandemia, e agora a gente precisa ir para um próximo passo, que é a recuperação econômica, e a gente costuma dizer na Microsoft, reimaginar o futuro. Qual o futuro que a gente quer, uma vez que a gente tirou os mitos do uso da tecnologia? Então, qual o futuro que a gente quer e como que a gente usa a tecnologia para acelerar a recuperação econômica do Brasil, para diminuir as desigualdades, para gerar emprego e para que a gente seja as top 5 economias do mundo no menor prazo possível. E a gente torce muito para isso. Aloysio, não é difícil imaginar o impacto que deve ter sido para qualquer empresa quando chegou a pandemia. E eu queria que você contasse a história da sua empresa, como é que vocês enfrentaram esse primeiro impacto, ultrapassaram esse primeiro impacto e, claro, continuaram a funcionar, continuaram a operar. Perfeito, Márcio. Acho que o primeiro impacto para toda empresa foi colocar todo mundo dentro de casa. Então, está todo mundo pronto, com equipamento, com internet, com as ferramentas necessárias para continuarem o trabalho e a gente conseguir atender os clientes. A gente, como uma empresa internacional, já tinha tudo isso pronto. Então, a gente conseguiu rodar normalmente com isso do dia para a noite. Mas a gente tinha um medo, a gente não sabia o que ia acontecer com a nossa base de clientes, o que ia acontecer com os negócios, era uma incerteza muito grande. E a gente, como uma plataforma de banco digital nos Estados Unidos e pagamentos e transferências internacionais, a gente percebeu que, primeiro, foi gradativo. A gente teve um primeiro movimento de brasileiros que moram nos Estados Unidos, que são nossos clientes, mandando mais dinheiro para o Brasil. Por conta do auxílio emergencial que o governo americano pagava lá. Exatamente. Eles tiveram auxílio emergencial do governo americano, o dólar passou de 4 para 5, 5,5, então sobrou muito dinheiro na mão desse brasileiro imigrante, vendo em muitos casos a família aqui no Brasil sem renda e começou a ter esse aumento. Esse foi um primeiro movimento que a gente viu, foi imediato, e a gente cresceu muito nessa primeira fase da pandemia.
E aí a gente começou a perceber um outro perfil de cliente, que são brasileiros que moram no Brasil, utilizando a nossa conta digital nos Estados Unidos. A gente queria entender o porquê, porque ninguém está viajando, não tem motivo para essa pessoa ter uma conta. E a gente percebeu qual perfil. Profissionais de tecnologia que estavam sendo altamente demandados por esse contexto, saindo dos seus empregos no Brasil, empregos que pagam em real para empresas brasileiras, e trabalhando de forma remota para empresas internacionais, ganhando em dólar, na maior parte dos casos, mais do que o dobro do que eles ganhavam no Brasil. Então, a gente viu esses dois crescimentos, né? O fluxo de lá para cá, do brasileiro que estava com o auxílio emergencial lá, americano, e o brasileiro, principalmente da área de tecnologia, começando a trabalhar para as empresas de fora. Quer dizer, quando a gente fala de mais oportunidades ou melhores oportunidades de trabalho, acaba levando essa nossa conversa para o lado social. E vamos entrar um pouco nesse assunto agora, mostrando a entrevista que eu fiz com o Edu Lira, da ONG Gerando Falcões. Edu Lira, você conseguiu arrecadar neste 1 ano e meio de pandemia, nos piores momentos da pandemia, 1 milhão de cestas básicas digitais. Claro que além de explicar o que são as cestas básicas digitais, é meio óbvio, claro, mas eu queria um pouco além disso. Além do simples fato de alimentar as pessoas, você conseguiu com a sua ideia movimentar a economia local. Fala com a gente sobre isso, por favor. Obrigado, Márcio, pelo convite. Quando a pandemia chegou no Brasil, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque a economia de favela não é resiliente, é ainda muito frágil. Qualquer solavanco que tem vindo da sociedade, isso tem um reflexo ou um efeito muito duro na ponta. E a crise colocou o cidadão da favela nas cordas. E como se ele estivesse tomando jab do Mike Tyson. E naquele momento nós precisávamos liderar um grande processo de fazer o enfrentamento à fome. A solução que a gente encontrou foi usar o poder da tecnologia, a capacidade, eu diria quase que mágica, de escalonar uma solução. Então nós criamos uma cesta básica digital, onde a gente entregava um cartão Vale Alimentação, e ainda estamos em processo de entrega, por sinal, na mão da chefe da família, escolhida por ordem de vulnerabilidade social, com uma recarga mensal no valor de R$ 150 por 2, às vezes 3 meses. E também iniciamos um processo de mobilização, de convencimento da sociedade da importância de fazer a filantropia, de doar, de colocar o seu dinheiro a favor dos mais pobres, como uma ameaça real à pobreza e à fome. Nós, nesse período pandêmico do Brasil, através das campanhas digital, de um grande diálogo com a sociedade brasileira, mobilizamos mais de 64 milhões de reais e alimentamos mais de 1 milhão de pessoas. É como se nós tivéssemos alimentado durante meses uma cidade inteira de Maceió. Ou seja, nós utilizamos a tecnologia de forma intencional para fazer a inclusão social dessas famílias e a defesa delas nesse período pandêmico. Um detalhe, Márcio. A chefe da família faz a sua compra lá no mercadinho na favela, do pequeno empreendedor que está sofrendo com a crise. Então foi uma ação intencional, estratégica de enfrentamento à desigualdade, sobretudo à fome, utilizando a tecnologia como um fator de inclusão. Numa postagem recente sua nas redes sociais, você falava de um conceito de favela 3D, digital, digna, desenvolvida. Quais são os desafios para levar esse conceito de favela 3D para frente e implantado? Em quanto tempo a gente consegue ver uma mudança? Porque a gente tem pressa nisso. Márcio, o primeiro ponto é que essa é uma mudança de dentro para fora, de baixo para cima, uma mudança sistêmica que faz a integração de políticas públicas e tecnologias sociais combinadas no território para destravar um processo de criação de valor em favelas vulneráveis e fazer a emancipação social dessas famílias.
O grande ponto não é necessariamente quanto tempo, mas é a resiliência desse processo, que ele está enraizado dentro da favela, com as tecnologias dominadas pela favela, para que ele não dependa de um governo, para que essa mudança não dependa de um político, mas seja um projeto autoral da favela com a sociedade, produzindo um grande acordo social de uma travessia para fazer com que a vida na favela seja uma vida digna, digital e também desenvolvida. A gente acabou de contratar a Caima, que é uma empresa israelense, para fazer a avaliação de impacto desse projeto e nos ajudar, inclusive, a influenciar políticas públicas. O que a gente quer é colocar, essa é a missão social da Gerando Falcões, colocar a pobreza da favela num museu, assumidamente, antes do Elon Musk colonizar Marte. Existe hoje uma corrida espacial com Richard Branson, Jeff Bezos e Elon Musk para ver quem chega primeiro. A gente precisa de uma corrida social aqui embaixo. Não tem planeta B. E o planeta ele corre riscos terríveis em aspectos ambientais e sociais. A gente precisa se levantar como sociedade de uma forma intencional e construir a capacidade do enfrentamento à pobreza, porque hoje o Brasil ainda não sabe vencer pobreza, nós somos improficientes, nós precisamos dominar essa ciência e apresentar para o Brasil um plano em escala, onde a gente coloque o pobre no centro das nossas decisões e entregue o melhor para quem é pobre e não o pior. E no tempo, isso pode ser uma grande transformação do Brasil. A solução para o Brasil está nas favelas. E a tecnologia tem um papel fundamental nisso. Sem sombra de dúvida, a tecnologia. E tem um ponto no mundo dos negócios que a gente tem que alocar ao terceiro setor a prática de produção social, que é a coragem, Márcio. Nos negócios não se tem teto, se pensa em bilhões, em trilhões, tanto que o mundo tem liquidez. A gente precisa dessa coragem, dessa garra, dessa resiliência, dessa força de fazer coisas grandes, escaláveis e entregar na ponta, no aspecto social, saltos de transformação. Na pergunta que você me fez é quanto tempo vai demorar? Eu ainda não sei, mas eu estou na corrida. Mas é isso, todo cidadão quer que aconteça mais rapidamente. A gente precisa de líderes que produzam saltos de desenvolvimento para a sociedade. E a Gerando Falcões é uma dessas apostas, entre muitas outras no Brasil, que merecem ser muito acreditadas e também apoiadas. Bacana. Muito obrigado, Edu Lyra, falando com a gente então de Nova York. Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Abração. Edu Lyra é uma simpatia e a gente vai continuar o nosso debate exatamente ainda nessa pegada social com o Renê Silva, que tem como origem o conjunto de favelas do Alemão, que é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. E acho que você viu bem de perto isso que o Edu nos apresenta em ideias, você viu muito na prática, né, Renê? Como a pandemia atingiu em cheio as comunidades mais carentes, as favelas, e como a tecnologia, fruto de ideia sua, conseguiu ajudar a mobilizar as pessoas a enxergar não apenas a fome que havia naquele lugar, mas também como a doença se espalhava ali. Sim, o primeiro momento que a gente percebeu, né, que estava acontecendo uma pandemia, a gente começou a informar as pessoas da comunidade. Muita gente, sem ter um acesso à tecnologia, sem ter um acesso à internet, não sabia o que estava acontecendo. Então, a gente imediatamente usamos as nossas tecnologias internas de colocar faixas, carro de som, colocar spot nas rádios comunitárias para informar as pessoas sobre os perigos da Covid-19. Então, a gente começou a fazer esse trabalho informativo e logo depois as pessoas começaram a nos cobrar, falou assim, vocês estão falando para a gente isso, mas a gente está ficando sem comida, E aí a gente começou a perceber o grave problema, né, das pessoas sem emprego, das pessoas sem comida dentro de casa, sem ter condições de comprar um botijão de gás, sem ter água caindo dentro de casa. A gente enfrentou uma crise hídrica muito grande no Rio de Janeiro também durante a pandemia. Então, a gente fez esse trabalho todo de mostrar isso, né, através da comunicação comunitária, através do acesso à informação. E também percebemos que não havia uma transparência em relação ao que estava acontecendo. A Covid-19, os casos, os óbitos, a gente nunca sabia qual era a realidade real ali dentro da favela.
A gente sabia que nos bairros ao redor, a gente não sabia com precisão dali de dentro. Então a gente fez contato com gerentes das clínicas da família, nós fizemos contatos com médicos locais, enfermeiros e pedimos esses dados para que a gente pudesse criar um painel da Covid-19 nas favelas, mostrando a nossa realidade com mais transparência para que as pessoas de dentro e de fora soubessem com precisão o que estava acontecendo. É nessa época o aplicativo do Voz das Comunidades. Exatamente. Nessa época surge um aplicativo do Voz das Comunidades. A gente só tinha até então site, as redes sociais, e o aplicativo ele surge num momento muito importante também, porque as fake news começaram a surgir e se espalhar de maneira assim desproporcional nos grupos das redes sociais, em todos os lugares. Então a gente surge com o aplicativo para criar o painel da Covid-19 e também combater a desinformação. Tinha gente dentro da favela e de fora também falando que, por exemplo, mora aí dentro, então vocês não vão conseguir pegar a Covid porque vocês moram já próximo do esgoto a céu aberto, vocês já convivem com realidades próximas a essa. As pessoas não tinham noção da gravidade. Então a gente começou a usar o aplicativo como uma forma de conscientização. Imediatamente a gente chega na casa de milhares de pessoas, não só do Complexo do Alemão. O aplicativo foi muito essencial justamente por conta disso, porque a gente não chegou só nas comunidades do Complexo do Alemão, que são 13. A gente espalhou o Voz das Comunidades para outras favelas do Rio de Janeiro. Então, qualquer pessoa de favela pode baixar o aplicativo e pode ter acesso a essas informações com precisão do que está acontecendo em relação à Covid e outras informações boas e ruins das favelas. Se a gente fala de saúde, e é impossível não fazer a ligação pandemia e saúde, a gente lembra como foi falado no ano passado, especialmente, sobre telemedicina, como a tecnologia poderia finalmente proporcionar isso aqui para o Brasil. E acho que você pode falar sobre isso um pouco melhor, Júnior, o quão mais próximos estamos da telemedicina e quais são os desafios para a gente chegar nela. Claro. Vou fazer só vou tentar fazer uma breve rápida de 5 minutos de introdução da onde que a telemedicina entrou como ferramenta. O Brasil hoje, aproximadamente 22% da sua população tem plano de saúde privado, qualquer modalidade, porque tem seguro, Unimed, cooperativas, medicina de grupo, autogestão, são diversas submodalidades de produto. Mas são 22% da população brasileira que isso chegou a ser, na pandemia, cresceu em números redondos de 47 milhões de brasileiros, subiu para 48 milhões, basicamente ao pânico que se deu ao longo deste ano, etc. e tal. O problema é que nós temos isso frente a 220 milhões de brasileiros. Então, 78% não tem plano de saúde, portanto, vive do SUS, na parte de saúde. E o SUS é o maior sistema de saúde universal do mundo. Não existe nenhum país dos Estados Unidos, na China, um único sistema que aglutine tanta gente num único sistema. O SUS tem ilhas de excelência e tem problema, evidentemente. O grande desafio da saúde é fazer que nem a Tânia bem observou, é a acessibilidade e a democratização do acesso à saúde. Tanto para quem pode ter um plano de saúde, que é caro, como para quem não tem um plano de saúde e deseja ter, efetivamente, sem prejuízo das ilhas de excelência do SUS. Citaria um exemplo isolado, o HC em São Paulo, por exemplo, que é fantástico. Mas tem suas limitações de recursos públicos, etc., e de atendimento. A pandemia trouxe todo mundo enclausurado, efetivamente. E aí criou-se, do ponto de vista regulatório, uma normatização provisória de 6 meses, depois foi renovada, ainda provisória. Para a telemedicina. Para a telemedicina. E a telemedicina, ela efetivamente democratizou, ela criou acessibilidade. A telemedicina, ela não se exaure em si própria, ela é um mecanismo para. Evidentemente que para uma pessoa que está com um problema mais simplório, que não demandaria ele ir no pronto-socorro, mas que anteriormente ele lotaria um pronto-socorro, resolve. Tem uma questão limítrofe, que é aquela pessoa que, no meio do teleatendimento, o médico tem uma dúvida, quer mais um exame, ou até quer uma entrevista presencial com o paciente. Mas o funil vai se diminuindo, isso vai barateando o sistema. E, obviamente, tem
o terceiro terço que poderá demandar um tratamento mais invasivo, uma internação. Eu estou falando isso para além do Covid, porque o Covid, nós estávamos conversando, ele é uma doença que, no meu entendimento, veio para ficar. Assim como o sarampo, como a rubéola. É um equívoco achar que a vacina vai erradicar o Covid. Ele vai tirar o Covid dos níveis pandêmicos. Mas a doença veio para ficar. Nós eternamente escutaremos alguém que internou e faleceu de Covid, como de AVC ou como de outras doenças, tantas quanto já existem. Mas fica essa herança, aspas, positiva, no sentido da acessibilidade do teleatendimento. Na Inglaterra, o SUS de lá se chama NHS. E o SUS, no NHS, o inglês, ele não pode ir direto ao pronto-socorro. Ele tem que primeiro passar pelo GP, pelo General Practice, que é o médico generalista, para depois ele ir no pronto-socorro. E eles acoplaram a telemedicina ao GP. Então, você pode ir presencialmente numa clínica física no seu bairro, que você é pré-cadastrado, ou você, na pandemia, já vinha antes da pandemia, mas acirrou, aumentou muito você fazer uma acessibilidade virtual. Ocorre que a Inglaterra já ultrapassou essa etapa do teleatendimento, já foi para eles. Isso já é direito adquirido, já está no sistema. O médico do teleatendimento na Inglaterra prescreve. Eles entraram com a inteligência médica artificial, robô, baseado em bilhões, bilhões de terabytes de informações. Então, hoje, a inteligência médica artificial no NHS, ele atua antes da telemedicina, integrando direto com o cliente, com o paciente. Quando chega na telemedicina, já chega um pré-diagnóstico. Esse conjunto da obra, isso pode caminhar para um atendimento presencial. Veja, a telemedicina jamais substituirá o sujeito tendo que ir no hospital, tomar uma injeção, fazer um tratamento, fazer uma quimioterapia, por exemplo. Mas ela sociabilizará muito esse processo, criará um acesso muito maior. Nós abrimos o Que Saúde exatamente apostando na acessibilidade. Por quê? Quem tem o plano de saúde, voltando aos 22%, com a maior queixa deles é preço. Preço está caro. De cada 10 pessoas que eu conheço, 11 reclamam que está caro. Parte do está caro é porque o sistema que foi feito, ele não está fincado na saúde, ele está fincado no economics. Então, não há um controle, não há uma integração do sistema, não há uma interoperabilidade desse processo como um todo. Então, deixa eu materializar isto. Se o Márcio hoje for no médico A, amanhã no B, amanhã no C e depois no D, se cada um dos 4 médicos prescrever os mesmos exames, você vai repetir os 4 exames e ninguém vai isso não vai juntar em nenhum prontuário. E se você chegar no pronto-socorro, ele não vai saber que você foi nos 4 médicos, tampouco ele vai ter acesso ao teu prontuário. Isso, no fim do dia, encarece a saúde. Então, vira uma saúde reativa, curativa. Isso eu estou falando para mais do que apenas, então, somente uma prevenção. O sistema tecnologia, está aqui os meninos falam muito melhor do que eu, sem informação, o grande ativo deste século é a informação. Porque se eu souber exatamente o que você tem, eu posso racionalizar este atendimento. Partindo da premissa que, através da tecnologia, de uma melhor relação com o corpo médico, nós conseguimos fazer a mesma medicina, ou até melhor, por um custo menor, automaticamente eu crio uma acessibilidade, uma democratização maior do sistema. Ou seja, menor reajuste para quem já está e uma porta se abrindo para novos entrantes no sistema. Esse é o conceito. Eu, pessoalmente, acho que o maior programa social desse país chama-se economia. Ponto. E economia passa por acessibilidade e democratização de consumo para tudo, inclusive na área de saúde. E quando a empresa já tinha na sua base a tecnologia e vê de um dia para o outro o número de clientes dobrar, triplicar, porque no serviço de delivery a pessoa não podia sair de casa, os restaurantes estavam fechados, todo mundo procurou uma mesma empresa ou empresas desse tipo.
Como é que vocês fizeram, Fabrício, para conseguir dar conta com a tecnologia de atender e não deixar as pessoas na mão? Oi, Márcio. Prazer contar um pouquinho da história do iFood, mas vou contar ela bem rapidinho. Foi uma loucura, vocês podem imaginar que a gente virou um serviço essencial, a gente teve que atender 40 milhões de pessoas para ficarem em casa muito rapidamente. A gente teve que atender centenas de milhares de entregadores que passaram a ter como única renda fazer entregas e ainda com segurança. Você imagina que a gente teve que garantir distanciamento, garantir equipamento pessoal. 270 mil restaurantes, 150 mil em um mês entraram no iFood para dizer: meu restaurante fechou, eu preciso vender através do iFood para continuar aberto. Além de fazer tudo isso funcionar, a gente passou a ser um serviço essencial, a gente adiantou 14 bilhões de reais aos restaurantes para que eles não fechassem. A gente trabalhou muito com os entregadores para garantir eles saudáveis, com fundos, e educar eles muito para que eles continuassem saudáveis, com segurança, saúde, mas também, também trabalhando e ganhando o dinheiro deles. Mas esse é só a pontinha do iceberg, e eu vou ir um pouco além. A história mais legal não é a história do iFood, é a história de 300 mil, 500 mil pequenos empreendedores, restaurantes, entregadores que usaram um smartphone, um celular inteligente para passar a ganhar dinheiro trabalhando a partir de uma comunidade. De um restaurante que passou a vender 2, 3 vezes mais usando inteligência artificial que é feita no iFood, usando o WhatsApp para vender melhor, usando ferramentas. E o que eu queria contar para vocês, e queria pedir para vocês serem otimistas sobre o futuro não foi só na área de restaurantes. Olha os grandes plataformas, a Magalu, o Mercado Livre, centenas de milhares de pequenos empreendedores começaram a vender mais digitalmente durante a pandemia. Olha a parte de bancos, Nubank, Banco Inter, milhões, dezenas de milhões de contas foram criadas e agora se usa Pix. Qual que é o impacto disso? Criamos unicórnios? Claro que não. O impacto disso é que a gente é uma sociedade que, por um desastre, evidentemente, que é a pandemia, andou 5 anos em termos de digitalização. E eu queria destacar para vocês, isso é necessário para o nosso futuro. Se a gente quer ser uma sociedade que no futuro, o que eu vejo nas redes sociais é assim, você é de direita pró-empresa ou você é de esquerda pró-social? O que eu peço a todos vocês aqui, a gente tem que ser os dois. As empresas, como disse o Edu Lira, precisam dizer, eu sou empresa e você é eficiente. Claro, a empresa precisa gerar valor, mas eu também vou distribuir essa eficiência através de tecnologia. E tecnologia teve um impacto social de colocar na favela um telefone inteligente igualzinho ao meu, onde a pessoa estuda na melhor universidade, seja nas melhores universidades do Brasil ou do mundo, estuda idiomas de casa, cada vez mais tem acesso a mais educação de casa. O Pix, que é algo, parabéns para o governo brasileiro, faz com que o pequeno empreendedor que está vendendo coco na Bahia receba de qualquer pessoa mais rápido. Tecnologia foi o que fez a Inglaterra, na Revolução Industrial 1800-1900, crescer muito. Os Estados Unidos, com o Silicon Valley, se desenvolver muito mais nos últimos 30 anos. A China, nos últimos 10 anos, cresceu porque abraçou tecnologia. Eu adoro esse painel porque eu queria que o Brasil dissesse, eu vou abraçar a tecnologia, porque se é esquerda, direita ou terceira via, porque você é Brasil. E o Brasil precisa avançar mais rápido, do ponto de vista de negócio e do ponto de vista social. E tecnologia é a base para isso. A grande questão, muitas vezes, são os custos disso, não apenas do equipamento, mas da infraestrutura. Como é que a gente consegue vencer essa barreira? Infelizmente, eu diria que essa barreira é essencial ser vencida para a gente conseguir realmente espalhar tanto benefício. Eu acho que a principal barreira não é a infraestrutura, porque a gente tem hoje tecnologia que também endereça isso. E aí a tecnologia de nuvem, ela coloca a tecnologia de ponta na mão de qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento e qualquer porte. E aí, quando você vai para a nuvem, você tem acesso à inteligência artificial, que o Fabrício falou bem. E a inteligência artificial vai te trazer ganhos de produtividade, competitividade, vai aumentar a segurança da sua operação, ela vai te permitir personalizar a sua relação com os seus clientes, e hoje isso já é um fator de demanda. No momento que o cliente começa a ter a sua relação digital, ele quer manter a sua personalização. Eu quero ser a Tânia e não mais um número dentro daquele app. Então você começa a ter a necessidade de usar a inteligência artificial para gerar insights. Também, como o Júnior falou, a gente precisa fazer uma economia baseada em dados. E esses dados transformados em insights para a gente gerar um maior valor de negócio. Então,
toda a infraestrutura que a gente tem hoje de TI permite que o acesso à tecnologia de forma muito ampla. A gente vê hoje um movimento, e outro dia eu estava conversando com o diretor de um hospital, que ele falou, o meu hospital vai ter, em mais 2 anos, mais cientistas de dados do que médicos. E por quê? Para abraçar a tecnologia, não só a telemedicina, mas a gente tem já cirurgias feitas por óculos, usando óculos de realidade mista. Então você começa a absorver tecnologia e transforma todo o seu negócio. Qual é o grande bloqueador do Brasil? A capacitação profissional. E aí, como o Fabrício falou, a tecnologia é um habilitador de desenvolvimento econômico, e nós, da Microsoft, patrocinamos um estudo da Frontierview que mostrou que se a gente adotar no Brasil a tecnologia que está disponível, inteligência artificial na sua máxima, na sua plenitude, a gente pode adicionar até 2030 4 pontos percentuais no PIB brasileiro. Eu tenho mais de 50 anos, eu sei o que é crescer 4 pontos percentuais, a dificuldade que é. Então, a gente precisa acelerar, como o Fabrício disse, eu preciso reduzir esse prazo, senão eu vou ficar para trás. A gente está perdendo competitividade em escala global se a gente não adotar a tecnologia. Então, qual é o grande obstáculo? Qualificação profissional. A gente está num país de 32 milhões de desalentados, 14 milhões de desempregados, mas na tecnologia a gente tem mais de 400 mil vagas em abertos que a gente não fecha. E quem está contratando mais profissionais de tecnologia hoje não é a Microsoft e seus concorrentes, é o iFood, é o Júnior aqui na Saúde, são vocês, as empresas que estão tentando incorporar tecnologia no seu negócio. Então, a gente precisa acelerar em escala, primeiro, a melhoria da educação brasileira, e a gente precisa incorporar e levar a programação já para as escolas, a gente tem discutido muito isso, incorporar isso no programa das escolas, porque desenvolve capacidade cognitiva, não importa em que área você vai trabalhar, mas a gente precisa também abrir trilhas de ensino profissionalizante, e aí a gente tem trabalhado muito... Complementar, Tânia, por favor. aqui. Eu adorei o que você falou agora há pouco, eu concordo com você, eu acho que custo não é o problema. Olha o custo dos últimos 10 anos. O custo está caindo. Olha o custo de oportunidade, né? Exatamente. Daqui a 2 anos, tudo que você está achando caro hoje vai custar metade do preço. Agora, olha o que ela falou. No hospital, daqui a pouco, vai ter mais cientista de dados do que médico. No hospital, no metade das indústrias, no iFood já tem, em todos os segmentos. Como que a gente cria trabalho, cria profissionais capacitados nisso? Como que a gente põe cientista de dados, como que a gente forma eles no complexo do Alemão? Porque se a gente fizer isso, a demanda por esse trabalho é infinita. Mas era isso que abrace. E maiores salários. Sim. E só um pontinho que eu acho que é importante pegar o exemplo do Renê, eu vivi a terceira revolução industrial, que foi da automação, e o que a gente viu a automação fazer? Eliminou milhões de empregos, mas criou outros milhões de empregos. E agora a gente está vendo na adoção da inteligência artificial, tem um estudo da McKinsey que diz que a nível global são mais de 300 milhões de empregos que vão ser eliminados pela adoção da inteligência artificial. Porém, outros 300 milhões, 250 milhões serão criados, mas serão empregos de mais alta qualificação, com melhor remuneração. Só que se a gente não for capaz de pegar aquela população, então não é só formar o novo, mas se eu não for capaz de requalificar a força que está no mercado de trabalho, eu vou criar um grande problema social. Pois é isso que eu ia perguntar. Esse é o desafio. A gente está vendo isso, Renê? A gente está vendo esse olhar atento para a comunidade jovem, produtiva das comunidades mais carentes do Brasil, para esse novo mercado que está surgindo? Sim, eu acho que a favela, né, de forma geral, sempre foi uma grande potência, mas a gente precisa desse tipo de investimento, a gente precisa do acesso, né, na ponta ali, de tecnologia, de educação. Hoje eu posso dizer que, por exemplo, se a gente coloca, né, centros de profissionalizantes dentro do Complexo do Alemão, do Complexo da Maré, Complexo da Penha, de qualquer favela do Rio de Janeiro, daqui a 5, 10 anos você tem formação, você tem uma geração nova indo para outros espaços, criando sua própria empresa, seu próprio negócio, indo para outras grandes empresas. Então, acho que a solução, né, a gente precisa ter essa esperança, a gente precisa construir essa esperança que a gente está falando, né, a médio e longo prazo, e principalmente oferecendo isso, as capacitações, fazendo com que as pessoas tenham esses acessos para que daqui a 5, 10 anos a gente possa colher, né, esses novos empregos, porque muitas profissões dessas vão ser extintas e novas profissões tendem a vir. Aloysio, como é que isso está sendo discutido nos Estados Unidos? A gente sabe que o ensino técnico lá é fortíssimo, né? Sim, sim.
A gente estava comentando um pouco antes do painel, os colégios lá, os high schools, eles têm o ensino teórico da matemática, da física, geografia, etc., mas você tem nos colégios grandes áreas e espaços profissionalizantes. Então, você tem uma área que o aluno ele sai aprendendo a fazer peças de marcenaria, sabe fazer coisas com serralheria, ele tem aulas de programação, tudo isso no high school. Quando ele termina aquilo, ele tem a opção de, ok, quero ir para uma universidade com base no meu conhecimento teórico, com base nas minhas notas, etc., para uma universidade que nos Estados Unidos é cara, ou eu vou pegar todo aquele meu ensino profissionalizante e aplicar já no meu D1 pós-colégio, pós-high school. E a gente vê que isso diminui muito essa desigualdade. Tá? Então, a gente tem esse ensino técnico já na fase do ensino médio lá. Então, acho que isso, trazer um pouco disso para o Brasil seria super importante. Olhando um pouco para a tecnologia, né? A gente tem... Tecnologia ela é ferramenta. Ela é ferramenta para as pessoas. Então, a gente tem hoje muitas ferramentas sendo criadas e a gente precisa facilitar o acesso desses jovens a poder participar desse processo de criação dessas ferramentas, que hoje a gente tem essa escassez de mão de obra. E fazer isso no Brasil, fora do Brasil, aí eu acho que, além dessa profissionalização técnica, o idioma ele é essencial, ajudar esse jovem a entender o inglês, que ele abre a porta não só do Brasil, mas para o mundo, e é um mundo que ele não precisa ir fisicamente para a Holanda, para os Estados Unidos, para poder trabalhar com tecnologia. Ele pode fazer da casa dele, de chinelo, e trabalhar para qualquer empresa do mundo. E como você bem disse, como a concorrência agora é global, a gente tem que acelerar aqui a formação de novos profissionais. Exatamente. Porque senão a gente vai perder esses profissionais para empresas lá fora. Profissionais ainda trabalhando aqui, mas para empresas de fora, gerando conhecimento, gerando produtividade e a gente aqui carente de mão de obra especializada. Vai perder não, já estamos perdendo. Já estamos perdendo. O que a gente percebe hoje tem uma grande separação ali dos profissionais de tecnologia. Aqueles que têm um domínio do idioma, hoje, eles estão trabalhando para empresas de fora remotamente. E acaba que os que têm uma restrição com relação ao idioma, eles continuam nas empresas brasileiras. Então, isso é importante para esse jovem conseguir acessar as duas oportunidades. Se você me permite, Márcio, tem uma estatística, um ranking do Fórum Econômico Mundial que diz que o Brasil está próximo da 80ª posição no ranking de talentos mundial. Isso significa a nossa incapacidade de formar talentos, de reter talentos, que é o que ele falou agora, o Luiz falou, a gente vai perder, porque a gente compete em escala global, e de atrair talentos, porque tudo bem, eu posso perder talentos aqui, mas eu estou atraindo talentos de outras partes do mundo. Nós também não somos capazes. Isso se dá pela falta de ter um ambiente que fomente inovação, que fomente o empreendedorismo, que fomente o próprio crescimento econômico. Então, a gente tem que trabalhar nesse tema. Eu sou otimista e estou sempre olhando o que vai sair de bom nisso. Vou fazer um desafio a vocês. A gente pode perder talento? Até pode, mas não vamos. A gente vai ganhar o mercado global. Por quê? Porque existe demanda no mundo inteiro para contratar gente de tecnologia. O que a gente tem que fazer é, Renê, vamos criar 10 mil pessoas capacitadas no Complexo do Alemão que possam trabalhar com tecnologia, porque essas pessoas podem trabalhar para a Alemanha, ou para a China, ou para a Índia. Só que a gente não pode dizer, governo faça isso sozinho. A Microsoft nós que estamos aqui, temos que dizer o que a gente vai fazer para criar essas 10 mil posições no Complexo do Alemão e com o Edu Lyra. Por isso que a gente acabou de inventar nesse painel, a gente vai fazer um consórcio dos palestrantes para fazer 10 mil vagas no Complexo do Alemão. Bora. Com o seguinte desafio: as empresas estão dando certo, tem que se conscientizar de que é uma oportunidade. Tem promessa aqui gravada ao vivo, tá? A gente vai fazer uma coisa legal lá. Com a Microsoft, que já é a dona dos 4 milhões de trabalhos junto com o governo. Já está mais que feita a ponte. Pronto, aqui, ó, vamos fazer a partir de hoje, é a nossa prioridade. Mas eu não estou falando isso para falar esquece minha marca. Empresas que são maiores precisam dizer, eu vou ajudar. Eu vou dar tecnologia e vou trabalhar junto com quem está lá dentro para criar isso. Se a gente fizer isso, a gente usa o momento atual como oportunidade. O Brasil precisa de oportunidade para usar tecnologia para a gente ser um país melhor e mais inclusivo em 3, 4 anos. Tecnologia é a chave disso. Vamos comprar isso e dizer, essa é a nossa prioridade? Eu não quero ser o advogado do diabo aqui, nem quero ser o
jogar balde de água fria em vocês, mas tem a questão da burocracia do nosso país e muitas vezes do corporativismo. E eu queria que o Júnior explicasse um pouco mais esses desafios que você vem enfrentando, Júnior, que você consegue exemplificar tão bem. E aqui não é questão de demonizar o corporativismo, não. Todos nós, na minha profissão, jornalista, economistas, advogados, todo mundo tem de se proteger. É natural isso, mas é preciso olhar que para o país avançar, para todos crescermos, não apenas a minha categoria, a gente tem que ceder um pouco e entender essa tecnologia nova. E eu queria que você mostrasse para a gente, falasse para a gente um pouco mais desses desafios, obstáculos, quebra-molas que você vem enfrentando. Uma vez eu ouvi que o melhor estado é aquele estado que menos atrapalha. Evidentemente que existem situações onde o Estado tem que estar muito presente, pela mais absoluta, por exemplo, estado de miserabilidade. O Estado tem que estar mais atuante. Em outros, o Estado ele tenta regular coisas que não necessariamente ele domina, consegue ou entende. Isso fica um pouco junto e misturado. Então, por exemplo, o teleatendimento, ele não é só no Brasil, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, ele provocou, num primeiro momento, uma reação corporativista da classe médica contra o teleatendimento, porque é humano, é aceitável isto. Porque, num primeiro momento, ele pensa assim, vai tirar paciente do meu consultório, ele vai ficar ali pela internet e não tem que pagar a minha conta no fim do dia. A concorrência vai ser muito maior, tem muito mais médico. Infinita. Infinita. Quando você traz a tecnologia do robô, isso potencializa. O robô não tem limite para a memória, o cérebro humano tem limite para a memória. Ao longo do tempo, eles foram ver que aquilo, na prática, passou a ser uma ferramenta que, inclusive, passou a ajudá-los. Porque se ele atendia 10 pacientes por dia, 12, ele passou também a atender os mesmos 10, mais 20. Mas tem um processo de transição. No Brasil, as instituições são corporativas e elas têm um peso cultural mais forte. É normal, a gente lida com isso. Então, por exemplo, recentemente o Conselho Federal de Medicina editou uma orientação que o médico que presta a telemedicina para o determinado paciente tem que ter o CRM do mesmo estado onde o paciente está fisicamente. Ora, você mata com o objeto da existência da telemedicina. Porque a telemedicina... barreiras aqui. A internet não tem barreira. Eu falo com Bogotá, eu falo com Nova York, nós falamos com o Edu Lira em Nova York. Pelo amor de Deus. Então, qual é a razão de eu pedir, por exemplo, nós somos clientes do Einstein, da telemedicina do Einstein. Eu não posso atender um paciente na Bahia e pedir para que o médico daqui tenha o CRM da Bahia. Isso é inexequível. Não tem o menor sentido. Por exemplo, você vai ter que sentar, conversar. Não tem força de lei, mas vai moldando uma opinião no sentido contrário. Criam barreiras de uma coisa que é o crescimento da tecnologia. Também, nas normatizações ora vigentes, a primeira consulta tem que ser presencial. Veja, como é que você consegue pedir para uma pessoa que está na favela, que já tem uma inacessibilidade física natural, que a primeira seja presencial? É incongruente. Então, assim, tem que andar, o rio tem que andar. O rio vai desembocar no mar. Então, respondendo à sua pergunta anterior, como baratear essa questão da tecnologia. Tem aquele ditado, money talks, no mundo. Dizem que as novas potências não é quem vai ter mais arma, é quem vai ter mais dinheiro e inteligência. E passa pela informação. Veja, nós temos que criar isso em qualquer economia de escala. Quanto mais consumirem, mais o preço cai. O preço unitário de qualquer coisa cai. Isso é lei natural, eles entendem muito mais do que eu deste assunto. Para ter uma economia em escala gigantesca e, consequentemente, a indústria se entusiasmar em investir mais e mais, tem que criar mais consumidores. Para que esses consumidores eles têm que estar inseridos numa cadeia econômica produtiva que ganhe dinheiro de um lado e consuma do outro. Isso passa por um processo de qualificação, de educação, para que eles estejam inseridos no novo mercado de trabalho, seja ele qual for, sob pena da gente criar bolsão de miséria e de pobreza irreversível. Isso é péssimo. Então, eu acho que o processo de baratear a questão da tecnologia passa
por uma economia de escala. E, nesse sentido, o Brasil está na frente. Nós temos 220 milhões de IBRA. Quantas nações têm 220 milhões de brasileiros? Meu Deus do céu! Por que os americanos e outros estrangeiros insistem em focar aqui, apesar de todos os problemas que possamos ter tido? Veja, porque é um mercado enorme potencial aqui dentro. Por que a CNN está no Brasil? Porque ela tem um enorme potencial. Nesse sentido, misturando essa segunda com a pergunta, muito ajuda se o Estado atrapalhar menos, no sentido regulatório de que as coisas têm que fluir. Tem que fluir. Não é diferente nos países, para finalizar. Nos Estados Unidos, em alguns momentos, é pior que no Brasil. Na área de saúde, é uma regulamentação por Estado, numa autonomia gigantesca. O governo federal americano tem um poder pequeno na área de saúde, estadual gigantesco. Um operador, uma seguradora de saúde tem que ter 51 áreas internas regulatórias. É pior do que aqui. Só que flui. Entra farinha, sai pão. Flui. A coisa vai. Eles são chatos, são criteriosos, como qualquer poder público tem que ser. Senão também vira uma bagunça, tem que ter controle. Mas flui. Então, mas por quê? Estão todos no mesmo mindset. Por isso que é um país, aí para encerrar de vez, que tem 75% de autoconsumo. Por que o sucesso americano impera? Porque você tem uma classe média que representa 70% da economia que consome e que vai na faculdade e que vai na educação e que se prepara e assim sucessivamente. O Júnior falou do sentar e conversar, dialogar. A gente consegue fazer isso na prática aqui no Brasil e bem. Acho que a gente deixa um pouco a tecnologia de lado e volta para ser humano. A gente consegue ouvir o outro, entender o outro e expor nossas ideias e ter uma troca de ideias aqui, Fabrício? Eu, como otimista e otimista brasileiro, vou fazer uma defesa do Brasil. A sua pergunta foi assim, a gente no Brasil consegue? A resposta é não. Não é culpa do Brasil. O mundo inteiro está mais polarizado, discutindo menos. Vamos parar de achar que a gente é pior? A gente não é pior. Agora, o diálogo está difícil? Está difícil. A polarização está enorme, está enorme. E aí, Fabrício, você é direita ou esquerda ou centro? Porque agora, se você não é direita ou esquerda, você é centro e todo mundo vai falar mal do centro também. A gente precisa escutar e conversar e chegar em acordos. Por isso eu comecei dizendo, as empresas têm que ser eficientes, é claro, elas geram riqueza, mas tem que falar do social. O grande tema nos últimos meses foi o que a gente chama de ESG. Empresas dizerem, não é só mais por lucro que eu olho elas. Eu vou olhar elas por qual é o impacto real. O iFood está muito comprometido em ter um impacto gigante com restaurantes, com entregadores, com a sociedade, com a educação, com estabilidade. O meu ponto aqui é o I. A gente tem que conversar e a gente não está fazendo isso bem. Não é só no Brasil. Então não vamos ficar assim, nós somos o pior do mundo porque só a gente está polarizado. Não é, os Estados Unidos está mais polarizado que a gente. Mas eu acho que a nossa obrigação, em vez de falar mal do governo, vamos falar mal da gente. Eu tenho que sentar mais com quem eu não concordo e escutar o lado dele. As pessoas que discordam do que o iFood está fazendo têm que entender o que o iFood está fazendo de melhor. A gente tem que conversar mais, porque só assim que a gente vai conseguir se alinhar para andar para frente. E eu estou otimista que a gente vai sair dessa pandemia com mais senso de comunidade. As empresas pararam para dizer eu tenho que ajudar mais o social no último ano, mais do que nunca. Dá para fazer melhor, a gente fez melhor no último ano e nosso desafio é continuar fazendo. Falando de tecnologia e de investimento, você falou que a infraestrutura talvez não seja um problema tão grave agora, Tânia, mas eu queria perguntar, se a gente fosse escolher onde jogar dinheiro, é na educação, tecnologia para a educação, é na produção, onde seria? Para mim, é educação, porque ela acaba sendo... Educação e saúde, porque também tem educação e as pessoas não têm saúde para poder aproveitar e incorporar o aprendizado, passa a ser bastante complicado. Com a educação, você vai adotar tecnologia e a adoção da tecnologia vai trazer produtividade no campo, vai trazer produtividade na indústria, vai trazer transformação de toda a economia brasileira. Então, para mim, essa é a grande prioridade. E o Brasil tem uma agenda enorme e que a gente precisa avançar. Eu acho que as discussões aqui têm que ser como que a gente avança na agenda Brasil e não fica parado sempre nos mesmos temas. Eu acho que o grande problema é que a gente está parado nos mesmos temas há muito tempo. Eu também sou otimista, aqui incorporo um pouquinho do otimismo do Fabrício, porque a gente vê, apesar de polarizações, grupos que estão trabalhando e estão funcionando. Então a gente tem uma série de iniciativas bacanas, aqui a gente tem o Renê e o próprio Edu,
que são frutos disso, e a gente vê empresas se conectando mais com ONGs hoje em dia. Acho que a grande resposta é: o problema do Brasil e do mundo é grande demais para um setor, para uma indústria, para um governo resolver. Então, aqui a gente precisa de governos, de ONGs, de setor privado, da academia juntos para endereçar esses diferentes problemas. E a tecnologia, que eu acho que aqui é uma grande vantagem, ela já é capaz de resolver grandes desafios sociais, climáticos e econômicos. Você falou de um ponto importantíssimo, climáticos. Climáticos, e a gente está investindo em tecnologia, fizemos um negócio super bacana aqui no Brasil e lançamos uma iniciativa, por exemplo, para fazer análise preditiva de áreas de desmatamento na floresta amazônica. E aí a gente pode trabalhar políticas públicas, pode trabalhar engajamento com o Ministério Público, com ONGs. Então, como que a tecnologia está aqui, ela está disponível. A gente criou um algoritmo, junto aqui com o Amazon e com a Vale, um negócio super bacana, e colocamos à disposição da sociedade. Então, grupos, e aqui é um exemplo de um grupo que funcionou e entregou resultado. Tem coisas nossas que estamos fazendo, tem umas iniciativas nossas de treinamento e qualificação com o governo, com a CPEC, Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, onde a gente quer treinar 5 milhões de brasileiros na Escola do Trabalhador 4.0. A gente quer treinar 5 milhões de brasileiros em tecnologia, porque a gente precisa treinar em escala, não é um trabalho pequeno, por isso que precisa dessa união de todo mundo. Para chegar na favela, eu preciso de alguém que me conecte com a favela, porque a minha ideia de solução pode não atender à necessidade daquele momento da comunidade. Então, essa conversa, eu falo que a ONG é o nosso protocolo de comunicação entre o setor privado e quem realmente precisa tem uma necessidade. Então, esses diálogos precisam ser mais frequentes. O otimismo vem que a letrinha S do ESG, porque o G, por causa de corrupção, compliance, ele já ficou mais importante nos últimos anos. O E, acho que tem uma discussão recorrente, as empresas brasileiras, pelo menos multinacionais presentes no Brasil, empresas brasileiras estão assumindo compromissos ambientais mais fortes. Eu acho que a agenda climática vai ser puxada pelo setor privado, e eu participo de vários grupos que discutem isso. E a agenda S fica sempre muito duvidoso. Como que eu saio daquela filantropia de ajuda e parto realmente para uma ação transformacional? O que não é só marketing? Não é só marketing, não é greenwashing, não é people washing. Então, como que eu vou realmente para algo impactante? E como que eu conecto isso com o core do meu negócio? Porque eu falo, não pode ser puxadinho, que na primeira crise eu corto a verba do puxadinho. Então, quando eu coloco esse meu olhar social, e no caso da Microsoft é educação e meio ambiente, né? Para o meio ambiente e o social é educação, eu coloco isso como parte do negócio e a coisa flui. Mas a gente realmente precisa de diálogos e a gente precisa fazer funcionar em escala. Aloysio, frente à sua vivência nos Estados Unidos, esse seu olhar global, a gente sabe que a Índia é uma potência tecnológica, a gente sabe que outros países têm esses mesmos esforços, esse mesmo otimismo, talvez. Como é que você vê a nossa posição neste momento? Eu acho que um pouco da questão do otimismo, né? Falta informação para os jovens de onde o mundo está seguindo, né? Os jovens eu sou formado em direito, por exemplo, então ainda tem muitos jovens olhando para ser advogado, para ser médico, mas quem está do lado deles falando, olha, existe um mundo futuro aqui de tecnologia, de crescimento, de desenvolvimento e tal, olha para cá. Quem está levando essa informação para esses jovens? Então, acho que tem muita informação por aí. Tem muita informação. Informação tem sobra, mas quem é que está fazendo esse link entre a ponta final desse jovem que está num colégio, numa escola, numa comunidade e, de fato, tutoriando ele para aquele caminho? Eu acho que falta, assim como eu, como jovem, adolescente, tive os pais falando, olha, vai por esse caminho, por aqui pode dar certo para isso, tem esse risco, tem essa oportunidade. Com base na vivência deles, eu acho que a gente também, como sociedade, no nível que a gente está hoje, conseguir levar essa informação para esses jovens e ajudar a falar, olha, o futuro é esse, vem por aqui, o caminho é esse, é mostrar o caminho. Eu acho que é importante a gente olhar para isso. Eu acho que a gente sai daqui com muita esperança, mas talvez você possa dizer melhor que ninguém aqui, Renê, se você realmente tem esperança, consegue ver essa sinalização tão otimista do Fabrício, do Júnior, da Tânia, do Aloysio,
E se a gente pode realmente gerar benefício para jovens como você das favelas do Brasil? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que quando a gente fala de otimismo, eu sou uma pessoa também muito otimista, me junto ao bonde de otimistas, né? Porque é isso, a gente mora dentro de um espaço onde a gente sabe, né, que outras oportunidades, né, não são oferecidas dentro da favela, não são oferecidas para esses jovens dentro da favela. Então, a partir do momento em que a gente é otimista, que a gente pensa diferente, pensa fora da caixinha, a gente precisa investir, mas precisa fazer com que a comunidade participe, contribua, esteja junto, né? Não seja alguma coisa de cima para baixo, mas que seja uma linha horizontal, onde a gente possa fazer junto com as empresas, né? A gente pôde ver agora, durante a pandemia, por exemplo, o papel fundamental do terceiro setor. O que as ONGs conseguem fazer com a logística da Gerando Falcões, da CUFA, Voz das Comunidades, essas organizações no Brasil inteiro conseguem, até hoje, né, ainda continuam fazendo doações de alimento, disso, daquilo, fazer chegar na ponta, na casa das pessoas, lá no barraquinho, lá no interior do Nordeste, do Norte, dentro da favela. Então, a importância do terceiro setor, né, a gente sofre muitas das vezes, né, com a demonização, né, das ONGs, essas coisas todas. Então, eu acho que é importante a gente passar a olhar para as ONGs como aliados, como próximos, porque a gente consegue gerar e ter uma noção maior dos impactos sociais, né, na ponta, ali na ativa. Né? A gente consegue entender o que está acontecendo, qual o cenário, quem são os nossos consumidores, né? Quem são essas pessoas que estão ali dentro e o que elas esperam, qual o acesso que elas têm hoje. Hoje, por exemplo, quando a gente tem um jornal impresso dentro do Complexo do Alemão, muitas pessoas falam assim, mas por que vocês continuam ainda com o jornal impresso? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente dentro da favela que não tem acesso à tecnologia, que não tem acesso a um celular, um smartphone. E quando tem, é uma pessoa dentro de uma casa que tem 5, 6 pessoas. Então, a gente ainda continua com o jornal impresso e prioriza quem tem acesso hoje à tecnologia para usar o nosso aplicativo. Baixa o aplicativo do Voz das Comunidades, tem acesso ao nosso site, às nossas redes sociais. Então, a gente pensa num público plural. A gente não quer excluir. A gente quer manter essas pessoas informadas e com acesso à informação sobre o que está acontecendo dentro e fora da favela. E com a evolução, ela vai sair de um degrau do jornal impresso para depois o aplicativo, vai começar a entender e esses degraus vão ser vencidos com a tecnologia. É isso, gente. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Aprendi muito, me tornei um otimista. Isso aí. E acho que essa é a mensagem final. Sejamos otimistas, sim, que o Brasil precisa da gente. Márcio, eu vou te fazer uma observação. Prova do nós que somos empreendedores, somos otimistas por natureza. Claro. É até psicótico, em alguns momentos eu acho. Eu abri o Que Saúde em outubro de 2020, no auge da pandemia. Então, acho que eu acredito firmemente no Brasil, com todas as suas imperfeições e características que toda nação tem. É isso. Mas isso, melhor do que falar, tem aquele provérbio, mostrar uma vez vale mais que falar 1000 vezes, né? É isso. Nós abrimos com muito investimento uma empresa no meio da pandemia, na área de saúde. E que essas histórias, que essa nossa conversa aqui inspire as pessoas. Júnior, Fabrício, Tânia, Aloysio, Renê e também o Edu Lira que participou. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.